Diego e a Daniela. Uhul! E efetivamente, antes de dar início ao trabalho, eu não sei se vocês ficaram sabendo, hoje nós tivemos o falecimento de um aluno do curso de graduação, então eu queria pedir um minuto de silêncio em homenagem e reconhecimento. Foi o Vitor Medeiros. Queria deixar registrado o nosso pesar, né? E a infelicidade de perder um aluno tão querido por doença. Então, queria fazer primeiro um minuto de silêncio. Que a família receba, então, nosso conforto e nossa homenagem. Amigos, mas como vida que segue, esse projeto de extensão, então, tem nosso primeiro evento de divulgação do projeto. Vou explicar um pouquinho do projeto, mas, dando início, nós vamos dar aqui o pontapé inicial do lançamento do site. O site www.alemdoambiente.com.br. E aí queria agradecer ao Diego, já passar também as considerações do Diego, depois algumas coisas referentes ao site. O Diego é um bolsista da FUNEMAC, do curso de contabilidade, está nos auxiliando aí na confecção do site, do logo e etc., que é tão importante para a divulgação do projeto. Quer falar um pouquinho da experiência aí, Diego? Boa noite, todo mundo. E o que eu posso falar que é importante, né? Essa parte de pesquisa acadêmica é muito importante, né, para quem quer seguir essa carreira, né, a parte acadêmica, e você faz novos amigos e fica inteirado em novas tecnologias, o que está acontecendo realmente, focado naquele assunto, né, no caso de direito ambiental. E ele é muito amplo, né, ele se estende em todas as disciplinas. Existe na contabilidade ambiental também, que é muito importante. Né? E aqui a experiência que eu tive no site é muito trabalhoso, né? Tem muito trabalho, ainda tem muita coisa para ser feita pela frente. Eu espero a ajuda de todo mundo, a gente captar, né, as informações, né, que é muito importante. Então, todo aluno, ele é um repórter, né? Então ele vai pegar as informações e a gente vai transferir isso para o site. Então, lá nós temos, né, na home do projeto, clica aí, por favor, tem a explicação sobre o que compõe o projeto, a parte o projeto, desculpa, lá em cima, o projeto. O que compõe o projeto? O projeto tem duas vertentes. Uma vertente que é o próprio portal de divulgação, que é o site, que vai ter a composição, ele está em confecção, composição da legislação no âmbito federal, estadual e municipal, daquilo que é atrelado ao meio ambiente, seja em qual esfera que for o meio ambiente artificial, meio ambiente do trabalho, meio ambiente natural ou cultural. E uma segunda vertente são essas mesas de debate. A gente costuma tentar usar o termo mesa de debate, porque é exatamente uma mesa para troca de informações, tanto colhidas por parte da mesa, mas também colhidas pela sociedade. Então, é uma forma, na verdade, da universidade estar transferindo para a sociedade informações a respeito do meio ambiente. Como o Diego disse, todo aluno é um repórter. Então, toda vez que você tiver aí conhecimento de algum evento da área ambiental aqui pela região, por favor, nos comunique para a gente estar colocando aí no site e divulgando também os eventos. Sobe, por favor. Tem aí formação. Nós temos essas duas vertentes, né?
Então, as atividades de pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa que hoje está analisando o diagnóstico jurídico dos impactos ambientais da indústria do petróleo aqui na cidade de Macaé, fazendo um levantamento diversificado. E temos aí a divulgação de artigos científicos, fóruns de discussão, grupos de estudo, debate, etc. Já quero consignar que temos um novo evento já agendado, mesmo com greve, dia 25 de junho, que vai discutir o meio ambiente do trabalho, né? Mas a gente primeiro poderia se perguntar, por que o termo além do ambiente? Esse termo, na verdade, nasceu de uma reunião do grupo de pesquisa, né? Querendo um nome de impacto, mas principalmente para tentar visualizar que, além da discussão da legislação ambiental, do direito ambiental do dia a dia, além desse conceito ambiente, todo impacto se volta para o homem no seu dia a dia. A qualidade de vida desse homem nesse cenário de meio ambiente, seja físico, seja do trabalho, seja artificial, seja do meio ambiente cultural. Então, é fundamental que nesse conceito esteja inserido também um caráter sociológico, um caráter humano, e é essa vertente de discussão do nosso projeto. Vamos só passar por último em relação ao site, lá a parte de eventos. Aqui estarão divulgados vários eventos na região, inclusive vão ter fóruns de discussão, inclusive de revisão de plano diretor, tá? Que vai estar aqui na agenda. Uma outra coisa que a gente quer divulgar também é o Facebook, abre lá para mim, por favor. Também temos uma página no Facebook, só você curtir lá a página, você vai estar recebendo também as informações a respeito do projeto. Voltando lá para a discussão do tema central da nossa mesa, hoje a gente tenta, então, traçar uma análise sobre a educação ambiental. Queria registrar que a Secretaria de Meio Ambiente iria participar dessa mesa. Eles tiveram problema, os técnicos tiveram problema em relação à mortandade de alguns peixes, estão numa força-tarefa já desde ontem, e aí gostaria de consignar que o secretário Gerson pediu desculpas em relação à participação, mas falaram que com certeza dia 25 estarão presentes aqui em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Então eu vou dar a primeira oportunidade, antes da gente passar para os slides, a Daniela vai conversar um pouquinho sobre o texto, como que será a temática de estudo, né? Sempre nós teremos um texto que vai nortear o estudo, possibilitando então à comunidade em geral a leitura desse texto e trazer então possibilidades maiores de discussão a respeito da temática. Tá, Daniela? Boa noite a todos. O texto que eu vou falar sobre educação ambiental foi feito pela Aline Tonioli e a Cláudia Rivorola. E o tema é o seguinte: a educação ambiental como força transformadora na proteção ambiental. O principal objetivo do texto delas é analisar como o poder público pode enfrentar os desafios na proteção do meio ambiente e, principalmente, mostrar que a educação ambiental pode ser um forte instrumento para reestruturar o meio ambiente que já foi afetado e evitar que o que ainda não foi afetado seja afetado de forma catástrofe, de forma de forma assim, catastrófica. Então, o texto é dividido em 3 partes. No primeiro momento, elas vão conceituar o meio ambiente como uma tutela estatal. Por que o meio ambiente é algo tutelado pelo Estado? O segundo momento vai ser o poder público em relação ao controle dos resíduos sólidos. E, por fim, essa educação ambiental como instrumento protetor do meio ambiente. Então, nesse primeiro momento, quando elas abordam o meio ambiente e a tutela ambiental, desde a antiguidade, os indivíduos extraem da natureza tudo o que será necessário para a sua sobrevivência. Mas aí, com o crescimento populacional, a modernidade, né, as novas tecnologias, tem se extraído cada vez mais do meio ambiente, só que de forma, às vezes, irreversível. Porque, como as tecnologias estão cada vez mais avançadas, o indivíduo não põe limites a essa extração, né?
Então, é necessária essa intervenção estatal para poder evitar os abusos. Então, por isso que o meio ambiente ele tem que ser tutelado pelo Estado. Apesar do meio ambiente ser um tema de suma importância, ele está sendo voltado mais como uma noção global agora, que a natureza está apresentando indícios fortes de que ela está sendo muito devastada. Então, assim, apesar do meio ambiente já ser um tema debatido, cada vez mais ele está crescendo. A partir do momento que a natureza está mostrando quanto ela está sendo afetada, esse tema tem ganhado mais importância. Então, apesar de ser uma responsabilidade de cada país, é necessário que a gente tenha uma consciência global, que não é só pela gente, é pela população como um todo, assim, não só pensando na gente. No Brasil, o meio ambiente ganhou mais força com a Constituição de 88, porque no seu artigo 225, ela assegura o meio ambiente como um direito fundamental. E a modernidade e a globalização, elas são alguns instrumentos que podem possuir um caráter contraditório, porque ao mesmo tempo que elas afetam o meio ambiente pela sua expansão tecnológica, científica, o avanço de novas indústrias, de tudo isso, que afeta muitas vezes o meio ambiente quando é feito de forma inadequada, ela também serve como um grande instrumento para a troca de informações e conscientização. Então, dependendo da área da forma que ela for utilizada, ela pode ser um fator ruim ou um fator positivo. Mas, assim, apesar de existirem leis e normas, né, que tutelem esse meio ambiente, é necessário que o poder público fiscalize, não apenas crie novas normas, mas que fiscalize as que já existem para saber se elas realmente estão sendo cumpridas. Nesse segundo momento, que fala do poder público e políticas de controle de resíduos, elas levantam principalmente essa parte dos resíduos sólidos, porque são eles, se não forem os maiores, eles são um dos maiores instrumentos que contribuem para a degradação ambiental, né? Então, assim, quando esses resíduos sólidos não são destinados ao seu lugar adequado, eles geram uma degradação muitas vezes irreversível. Então, no Brasil foi instituída a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela possui 57 artigos que são de suma importância para esse tema, porque lá ela conceitua o que são resíduos sólidos, alguns princípios que devem ser analisados, como o princípio da prevenção e precaução, o princípio do poluidor-pagador, para que esses resíduos eles sejam destinados a lugares adequados e que eles também obedeçam a esses princípios, né? Então, a degradação, quando ela é destinada ao lugar correto, ela pode evitar muitas vezes uma catástrofe ambiental. E vale ressaltar também que a competência para legislar sobre esses resíduos sólidos, né, é dos entes federativos. Só que também, muitas vezes, o município pode ter até mais interesse em fiscalizar se esses resíduos sólidos são destinados ao lugar adequado, porque é uma esfera menor. Então, é mais fácil se cada município fiscalizar se ele está sendo destinado ao lugar correto. E cabe também aos entes federativos implantar usinas de tratamento, contribuírem financeiramente para que criem usinas de tratamento de forma adequada. Então, é preciso essa união entre os entes federativos e os municípios para que possam evitar essa destinação inadequada. Então, elas duas também finalizam trazendo a educação ambiental como uma forma transformadora do meio ambiente, porque elas acreditam que muitas vezes, se a gente começar a implantar políticas públicas de educação, de prevenção
podem ser muito mais benéficas do que agora querer frear, né, todas essas catástrofes. Então, elas acham que, como cabe ao poder público essa conservação, essa proteção do meio ambiente, também seria muito interessante se a educação ambiental fosse já desde pequeno inserido no contexto, para que a gente já cresça como pessoas já conscientizadas dessa importância do meio ambiente. Então, assim, quando essas políticas forem implantadas nas escolas, nas faculdades, para que a gente saiba que sem o meio ambiente, o meio ambiente equilibrado, né, até mesmo qual na nossa Constituição abrange como um direito fundamental para o nosso crescimento, é muito importante que comece pela gente, para que a gente vá conscientizando a nossa cidade e vai formando algo maior. Então, se a gente for conscientizado desde pequeno sobre essa importância, muito mais fácil de evitar grandes catástrofes, grandes problemas ambientais, muitas vezes irreversíveis. Então, uma educação ambiental implantada nas escolas é algo bem importante e que para ela seria um instrumento bem plausível e bem coerente, assim, de poder dar certo, porque se a gente não crescer com esse pensamento, dificilmente depois, quando tornarmos adultos, a gente vai voltar a se preocupar com essas políticas, com essa fiscalização adequada, para que a gente também cresça exigindo do poder público esse direito fundamental nosso. Então, a educação ambiental seria um grande instrumento para prevenir, né, o nosso meio ambiente de ficar algo irreversível, para que a gente também possa garantir aos nossos herdeiros, né, um meio ambiente adequado, para que eles possam viver de forma mais saudável. E também, sem um meio ambiente equilibrado, a gente não vai conseguir nem sequer viver. Então, é de suma importância a gente começar a se preocupar desde agora, que a natureza está começando a apresentar alguns sinais, para que a gente não espere chegar numa fase catastrófica para começar a pensar nisso. Obrigada, Daniela, pela relatoria do texto. Vou começar aqui provocando algumas discussões a respeito do texto e quero, claro, a participação de vocês, porque isso aqui é uma mesa de debate, né? Por que nós escolhemos educação ambiental? Na verdade, todas as normas, toda a existência da regulação de uma sociedade se pressupõe de inicialmente ter por base uma efetiva educação, né? E, claro, uma legislação ambiental farta que nós temos não vai ser de nada, não vai ser efetiva se nós não tivermos na sua base uma educação ambiental. Mas, assim, a geração, não sei se a geração de vocês, primeira pergunta que eu faço, assim, para a plateia, assim, vocês tiveram educação ambiental na escola? Não. Educação infantil? Não. Ensino fundamental? Não. Fundamental não, mas infantil eu tive. Fundamental eu tive. Você teve, Camille, educação? Mais ou menos? Como que era essa educação ambiental para quem teve? Era através de projetos efetivos? Eu tive no ensino fundamental, ainda mais porque lá no Tocantins a gente praticamente, digamos que a gente está mais envolvido com isso. E as aulas visavam mais tipo, funcionamento de usina hidrelétrica, as problemáticas da criação de tal usina, de barragem. Claro, os instrumentos, na verdade, do dia a dia, né? Agora, o problema em sendo essa educação hoje ambiental efetiva na escola, que eu acho que é muito maior, né? Eu acho que a geração da educação infantil de hoje recebe muito mais educação ambiental do que recebia a geração anterior, né? Em sendo efetiva,
O que impede efetivamente a proteção ambiental? Será que por que não existe essa lógica de que o meio ambiente está efetivamente